Agora sim. Gente, começando então a parte da revisão. Por isso então eu vou já dividir o quadro, vou tentar dividir aqui em 4 grandes partes. Não, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Basicamente assim. Então, o que é que vai cair? Primeira coisa, vai despencar, é isso que eu posso afirmar para vocês, o epicurismo. Então vamos lá. Vai cair epicurismo, estoicismo, cinismo, ceticismo. Vai cair a obra O Perigo de uma História Única, da Chimamanda Adichie. Vai cair também O Povo Brasileiro. Hã? Essa daqui é a parte de sociologia, tá? Que é essa parte de sociologia, mas não se preocupa, cara. Eu não vou cobrar a obra específica, são apenas alguns conceitos. Relaxa. Tanto na prova principal como na substitutiva, tá? Então a ideia, na verdade, é só trabalhar por questões genéricas. Não vamos aprofundar especificamente nas obras. São apenas conceitos gerais de sociedade. Então vamos lá. Tudo isso aqui vai cair, professor? Assim, gente, não assim, né? Mas é porque eu preciso passar tudo isso aqui para vocês que é importante. Mas a dica que eu dou óbvio, estuda epicurismo, mano. Estuda epicurismo, porque lá vai estar boa parte das questões da prova, beleza? O que você precisa saber sobre epicurismo? Primeira coisa, vai ser criada por Epicuro de Samos. Menino Epicuro de Samos, ele vai então desenvolver as suas ideias a partir da criação de um lugar específico para isso, né, cara? Que vai ser o quê? Os Jardins de Epicuro. Tudo bem? Lá nesses jardins, então, ele vai desenvolver as suas ideias. Quais são as suas ideias? Assim como toda filosofia helenística, menino Epicuro está preocupado com apenas uma coisa. O quê? A busca pela felicidade, tá bom? Então, ele vai buscar isso através de uma ideia. Qual que é a ideia dele? Primeira coisa, ele vai ter a influência do quê? Do atomismo do Demócrito, tudo bem? Isso é importante? Muito, cara, muito importante. Porque é através do atomismo do Demócrito que o menino Epicuro vai entender que tudo na natureza é formado por átomos. A matéria é feita por átomos, inclusive nós também somos feitos de átomos. Então, por isso que para o Epicuro nós não possuímos o quê? Não temos alma. E se não temos alma, ele vai falar pra gente então que toda a nossa vida, toda a nossa produção de conhecimento, tudo que a gente faz depende exclusivamente de nossas sensações. Essas sensações é o que nos traz conhecimento, o que faz nós sermos o que somos e tudo mais. E é através dessas sensações que nós devemos buscar a felicidade. Opa, então peraí. Se não existe alma, só existe átomos, e exatamente é oriundo das nossas sensações que buscamos a felicidade, significa que para o Epicuro não existe felicidade absoluta. Felicidade, então, é a mesma coisa de que buscar momentos felizes, tá? Esses momentos felizes podem ser compreendidos, então, na ideia do Epicuro, através da busca pelo prazer. Diga. O professor, se ele não acredita nas almas, pode-se dizer também que ele não acredita nos deuses? Então, não dá para falar que o Epicuro é ateu, mas ele é um dos caras que questiona a religiosidade e as divindades da época lá, tá? Não dá porque é passação de barra. O único filósofo que de fato vai ser ateu vai ser o Nietzsche, que vai afirmar com todas as palavras que Deus está morto. Então, enquanto que o Epicuro questiona muitas coisas, mas aquele rolê, ele fala primeiramente das ideias do seguinte: os deuses, eles são diferentes dos seres humanos, né? Eles não têm que se preocupar com a morte, coisa do tipo. Então, podemos fazer isso também. Então, podemos ser deuses nesse sentido. Mas, não devemos fazer como que a gente fazia antes. Como que a gente fazia antes? A gente acreditava nos deuses,
Vivíamos todo pautado para exatamente chegar no momento da nossa morte. Então, cuidado. A gente vai ver aqui que a morte para o Epicuro, ela tem que ser totalmente desconsiderada. Então, nesse sentido, ele faz uma espécie de questionamento com os deuses, porque ele fala que é possível os próprios seres humanos agirem como se fossem divindades. Como? Vivendo pautado na não existência da própria morte. Assim como os deuses, porque eles são eternos. Né? Eles são, não vai morrer. Como é que fala? Imortais. Obrigado. Então, calma lá. Epicuro vai falar pra gente, então, que a felicidade reside nas sensações. Então, temos que buscar a maior quantidade de momentos felizes possíveis. Tudo bem? E esses momentos felizes, então, mostra pra gente que felicidade não é a busca pelo prazer. Mas calma, gente. O que é a busca pelo prazer para o Epicuro? Significa ficar buscando as coisas que eu quero, que eu desejo, de maneira incessante? Não. Isso daí é um elemento do hedonismo. O hedonismo é aquele exemplo que eu dou pra vocês, né? O cara gosta de tomar uma cachaça. Aí ele toma uma, fica feliz? Fica. Aí ele vai lá e toma outra, fica mais feliz? Mais ainda. E a terceira? Mais ainda. E ele faz isso todos os dias. Ele vai ser extremamente feliz? Não. Por quê? Porque aquele que é o objeto do seu prazer, se ele faz isso de maneira incessante, em um determinado momento vai ser um objeto também da sua dor e do seu sofrimento. Tudo bem? Então é por isso que para o Epicuro, buscar o prazer é a mesma coisa que o quê? Fugir da dor. Então presta atenção, gente. O Epicuro não fala, vamos viver a vida pelo prazer e buscar as coisas, blá blá blá. Não. Ele fala, viver a vida pelo prazer significa a mesma coisa que fugir da dor. Não sentir dor é ter prazer. Tudo bem? E por isso que ele fala pra gente que existem duas dicas para evitar a dor. Quais são elas? A primeira é diminuir as expectativas. Só depende de uma questão. Quem são as expectativas, professor? São os desejos. A paz, então, para o Epicuro existem apenas da hiperestabilidade da desejos. Mas bem, eu vou colocar essa aqui, tá? Só para ficar mais. Continuamos. Cinismo. Desejos. O cinismo vai ser representado pelo Diógenes. Necessários. Tudo bem? Diógenes. São os desejos naturais e não, que é incompreendido inclusive como o filósofo. Como que é? O filósofo cão, né? É daí que vem o termo cinismo, né, velho? Que vem de dinos, que significa cão, filosofia do cachorro. Apatia é apatia. É ser apático. O que é ser apático? É não deixar que nada influencie. Não ser influenciado por nenhum fator externo. Tá? Os alunos que sala de aula, eu fico dando aula, os moleques viajando. Eu crio uma expectativa irreal na minha vida. E para eu ser feliz, todos os dias eu tenho que comer determinado alimento. Então, o dia que eu não conseguir aquele determinado alimento, adivinha o que vai acontecer? Eu não vou ser feliz. Tudo bem? Então, se eu coloco a ideia de felicidade, criar a expectativa de que eu preciso suprir essa necessidade através de um alimento específico, significa que eu nunca serei feliz. Então, por isso, os desejos naturais e não necessários têm que ser também descartados. Assim como, principalmente, os desejos que nem naturais são. Quais são os desejos que nem naturais são? Fama, riqueza, sucesso, sei lá, status, tudo bem? Por quê? Porque se eu pauto a minha vida e falo que eu só serei feliz se eu for famoso, ferrou, mano, ferrou. Por quê? Porque eu nunca serei feliz. Ou pelo menos eu terei uma expectativa irrealizada sobre a minha ideia de felicidade. Isso vai me trazer apenas dor e sofrimento. Tudo bem? Tranquilo? Então, para evitar as expectativas, para diminuir as expectativas, melhor dizendo, eu tenho que controlar os meus desejos. E controlar os meus desejos significa entender que eu tenho que pautar a minha vida guiada apenas nos desejos naturais necessários. Tudo bem? Suave? Qual é a segunda dica, então, para você fugir da dor e buscar o prazer? Isso, eliminar a fonte de todos. Pode, Carolina? Eliminar a fonte de todos os medos. Qual que é a fonte de todos os medos? A morte. E o que ele resolve? O que ele faz então para evitar a morte? Ele entende então que a morte o quê? Não existe. Por que a morte não existe? Ora, porque tudo que nós temos não é do átomo. Não é do átomo. Então tudo que nós temos é oriundo da nossa sensação. Se toda a nossa vida é pautada pela sensação, o que é a morte? A morte é a privação das sensações. É o exato momento que ela aparece, o que acontece? Eu deixo de existir.
Eu deixo de ter sensações. E agora é a morte que então está prevalecida. Agora, quando eu existo, a morte não existe. Então aí sim a minha vida pode ser pautada a partir das sensações. Ou seja, eliminar a fonte de todos os medos significa entender que a morte não existe. Porque se eu começo a entender que a morte não existe, por quê? Porque no exato momento que eu existo, a morte não está, e no exato momento que a morte está, é eu que não existo mais, eu compreendo então que eu não coloco sobre a minha vida um sentimento de eternidade sobre ela. E muito menos a ideia de que a vida é algo efêmero. Eu coloco exatamente o tempo correto para a própria vida, sem acrescentar em tempo infinito ou entender que ela é muito rápida. Por quê? Porque se eu faço isso, se eu coloco o tempo infinito nela, eu coloco ela muito rápida, eu estou pautando a minha vida pela morte. Então eu crio também uma expectativa irrealizada, que é a ideia de que quando eu morrer, eu vou para um lugar melhor. Ou que eu preciso fazer as coisas rápidas porque a morte é muito curta. Então, de qualquer maneira, eu pauto a minha vida pela morte. Mas, se eu entendo que a morte não existe, eu começo a viver a vida pautada pela própria vida. Tudo bem? Perfeito, é isso que ele fala na carta Meneceu. Tranquilo? Massa? Aquele rolê, gente. Menino Epicuro, ele vai falar então, se a gente diminuir as expectativas e eliminar a fonte de todos os medos, chegamos naquilo que ele chama de ataraxia. O que é ataraxia? A ideia de prazer constante, tá? Gente, cuidado, cuidado. Ataraxia é a ideia de busca de prazer, assim, busca de felicidade. Então, o epicurismo terá ataraxia? Sim. O estoicismo terá ataraxia? Sim, também. O cinismo terá? Também. E o ceticismo? Mesma coisa. Todos eles buscam a felicidade. E a ideia de felicidade é ataraxia. Tudo bem? O que também pode ser traduzido ataraxia? Hipermutabilidade da alma. Isso também significa que o Epicuro busca isso? De uma certa maneira, sim. Tá? O que é a hipermutabilidade da alma? Esse estado de calma constante, de prazer constante, que no caso dele é através da diminuição das expectativas e eliminação da morte. Professor, você disse que tipo, no hedonismo, eles buscam sem precedentes o prazer. Isso. Só que isso causa dor no final. Isso. Então, a ataraxia enquadra ou não? A ataraxia é esse estado de prazer constante. Por quê? Porque eu estou o tempo todo fugindo da dor. Gente, o que acontece? Eu quero que vocês entendam o seguinte. O epicurismo não é nenhuma corrente de pensamento abstrata demais ou coisa do tipo, cara. Ele entende o seguinte: quais são os desejos naturais necessários? Né? Comer, dormir, beber, tudo mais. Então, para comer, eu tenho que comer o quê? Qualquer coisa. O que tiver para comer, eu como. É basicamente isso. Mas de onde que veio esse alimento? Quem plantou? Eu. Quem colheu? Eu. Quem produziu a comida? Eu. Quem comeu? Eu. Quem vai lavar o prato depois? Eu. Vocês estão entendendo? Então o epicurismo, nessa ideia de buscar os prazeres, então eu fico aqui deitado e, por favor, me sirva alguém, traga comida. Não é isso, mano. A ideia do cara é viver uma vida padrão, só que entender que você tem que viver sem expectativas irrealizáveis. Entende? Viver pela vida mesmo, pela pautada na própria vida. Tudo bem? Essa é a ideia. Tranquilo, gente? Suave? Cadê? Estoicismo. Nos estoicos, então, a gente tem uma outra percepção, né? Como que é a ideia do estoicismo? Primeira coisa, estoicismo terá influência de Platão. Ou seja, existe o quê? Alma. Além disso, temos uma ordem cósmica no universo, na qual a nossa alma é responsável por percebê-la e dar sentido, né, à nossa própria existência. Então existe um caminho correto para ser feliz. Esse caminho só é compreendido dentro da nossa alma. E é exatamente por isso que para os estoicos, para sermos felizes, temos que buscar a impermutabilidade da alma. O que é isso? Também chamada de ataraxia. Também compreendida como a calma estoica. Ou seja, o que significa? Não sofrer influência externa. Tudo bem? Então é concentrar na minha felicidade apenas de maneira interna. Não deixar que fatores externos influenciem na minha felicidade, na minha calma estoica, naquilo que ele chama de apatia. Apatia, né? Tudo bem?
ser apático. Então, enquanto que o epicurismo fala que a minha felicidade depende das sensações e por isso depende de um fator externo, o estoicismo fala que felicidade só depende de uma questão interna e por isso eu devo que eliminar qualquer coisa que vem de fora. Buscar a paz apenas de uma maneira interna a partir da hipermutabilidade da minha alma. Tudo bem? Isso é ataraxia. Continuamos. Cinismo. O cinismo vai ser representado pelo Diógenes de Sinope, que é compreendido inclusive como o filósofo, como que é? O filósofo cão, né? É daí que vem o termo cinismo, né, galera? Que vem de kinos, que significa cão, filosofia do cachorro. Apatia é a apatia. É ser apático. O que é ser apático? É não deixar que nada influencie, não ser influenciado por nenhum fator externo. Tá? É os alunos que ficam aqui dentro de sala de aula, eu fico dando aula, os moleques ficam viajando assim, ó. Nada influencia, nada. Tá? Eu chamo, cara, grito, não sei o que, o moleque pensa. Tá nem aí, tá nem aí. Tá na calma histórica, né? Isso, para o epicurismo depende de um fator externo, tá? Diógenes de Sinope, o filósofo cão. Então, para ele, qual que é o conceito de ataraxia? É o desapego, o quê? Desapego material. Tudo bem? Então, enquanto que o epicurismo fala que a minha felicidade depende das sensações e por isso depende de um fator externo, o estoicismo fala que felicidade só depende de uma questão interna e por isso eu devo que eliminar qualquer coisa que vem de fora. Buscar a paz apenas de uma maneira interna a partir da hipermutabilidade da minha alma. Tudo bem? Isso é ataraxia. Continuamos. Cinismo. O cinismo vai ser representado pelo Diógenes de Sinope, que é compreendido inclusive como o filósofo, como que é? O filósofo cão, né? É daí que vem o termo cinismo, né, galera? Que vem de kinos, que significa cão, filosofia do cachorro. Apatia é a apatia. É ser apático. O que é ser apático? É não deixar que nada influencie, não ser influenciado por nenhum fator externo. Tá? É os alunos que ficam aqui dentro de sala de aula, eu fico dando aula, os moleques ficam viajando assim, ó. Nada influencia, nada. Tá? Eu chamo, cara, grito, não sei o que, o moleque pensa. Tá nem aí, tá nem aí. Tá na calma histórica, né? Isso, para o epicurismo depende de um fator externo, tá? Diógenes de Sinope, o filósofo cão. Então, para ele, qual que é o conceito de ataraxia? É o desapego, o quê? Desapego material. Tudo bem? E por então, de felicidade, e felicidade para ele é ser e não ter. Aliás, quanto menos eu tenho, mais feliz eu sou. É por isso que eu conto aquela historinha para vocês. O menino Diógenes, ele tinha apenas 3 coisas. Ele tinha uma vasilhazinha que ele bebia água, um cajadozinho que ele usava para andar, né? E uma sacola que ele guardava as coisas dele. E ele falava que só precisava dessas 3 coisas para sobreviver, para fazer toda a sua vida. Até que um dia ele viu uma criança bebendo água usando as suas próprias mãos. Aí ele pegou aquela tigelinha e jogou fora. Falou, não preciso disso mais. Agora eu entendo que eu posso beber água assim. Então a ideia é o quê? Quanto menos eu tenho, mais feliz eu sou. Isso que é a ideia dele, então, de ataraxia. Tudo bem? É o desapego material. Suave? Tranquilo? Massa? E o ceticismo, professor? Ser cético significa o quê? Hã? Isso, não existe uma o quê? Verdade. Não existe uma verdade. O Pirro de Elis, mano, era um brotherzaço do Alexandre o Grande. Então ele vai ficar viajando para cima e para baixo com Alexandre o Grande e vai entrar em contato com diversas culturas que possuem conceitos de felicidade. Então, em determinado lugar, o cara pergunta lá, o que é felicidade para vocês? É X coisas. Depois, outro lugar, felicidade é o quê? É Y. Depois, outro lugar, felicidade é Z. Depois, outro lugar, felicidade é Z. Depois, outro lugar, felicidade é sei lá o quê. Aí a galera vai juntando, vai fazendo essa formação e ele vai entender, então, que não existe um conceito específico de felicidade. Aliás, quando você entende isso, parabéns, você começa a ser feliz. Porque felicidade, ela vem da suspensão moral. O que ele chama de epoqué. Tudo bem? Epoqué. Lembrando,
Epoqué é um conceito específico. Isso aqui é ataraxia? É ataraxia. Tudo bem? É a mesma coisa. O que é ataraxia? Ataraxia é o estado de felicidade constante. É aquilo que todo mundo, o pensamento helenístico vai buscar. É a ataraxia. Essa é a ideia de felicidade. Pode ser através de um fator externo das sensações, pode ser a partir da não influência de um fator externo, a partir de uma questão interna, pode ser a partir do desapego material, ou pode ser através da suspensão moral. Todos eles possuem conceito de ataraxia. Todo mundo entendeu isso? Suspensão moral é o seguinte: eu entendo que existem vários conceitos para eu ser feliz. Assim, depende do lugar. Então, por exemplo, o Epicuro fala que para eu ser feliz eu tenho que viver pelas sensações. O estoico fala que para eu ser feliz eu tenho que viver pela minha alma. O cinismo fala que para eu ser feliz eu tenho que ter o desapego material. Então, qual que eu vou escolher para ser feliz? Pronto, é simples. É entender que nenhum sabe qual é a verdade. Então, se eu faço essa suspensão moral de que não existe um caminho correto para eu ser feliz, então eu vou viver a minha vida entendendo que não há um caminho para a felicidade. Isso daí, no fundo, é o caminho para a felicidade. Entender que não há um caminho para ser feliz. Quando eu faço isso, eu diminuo aquelas expectativas reais. Eu falo, é assim que eu tenho que viver a vida para ser feliz. Não, mano, não existe um caminho correto para ser feliz. Aí pronto, através da epoqué, que é a suspensão moral, eu chego na ataraxia. Tudo bem? Tranquilo? Por fim, a gente vai ter aqui apenas isso. Duas outras obras, tá, para a gente encerrar. A primeira delas é o perigo de uma história única, da Chimamanda Adichie. É só a gente lembrar algumas ideias que ela traz lá. Qual que é o problema do perigo da história única? Lembra lá do TEDx, que é o documentário, né, que é a série de palestras que a menina Chimamanda Adichie vai desenvolver. E ela vai criar uma ideia pra gente, é a seguinte: ela é uma menina prodígia, né, cara? Que a partir de 2, 3 anos, 4 anos de idade, sei lá, a guria já tá lendo, né? 7 anos a bicha já tá escrevendo, já começa a escrever livro, um negócio, né, aquele negócio todo. E, cara, qual que é o problema? É que a carga de leitura dela era basicamente de livros europeus. Então ela começa a reproduzir as histórias que ela vai lendo. Então os personagens da Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, ela vai trazer personagens que são brancos, dos olhos claros, que vão brincar na neve, que vão comer maçã e que vão ficar o tempo todo falando sobre o clima. Ou seja, ela vai ser inserida dentro de uma história única. E ela percebe isso quando ela vai para os Estados Unidos, quando ela com 19 anos vai estudar na universidade lá nos Estados Unidos, e ela percebe através da colega de classe dela que ela era diferente das outras. E a colega de classe dela, querendo conhecer um pouco dela, tinha também uma história única sobre as pessoas da África, que todo mundo que mora na África é pobre, todo mundo que mora na África mora em tribo, todo mundo que mora na África, enfim, mora na miséria, qualquer coisa do tipo. E ela fala que não, e ela quebra esse paradigma dessa história única. Além disso, aí ela consegue perceber qual é a importância de você representar os traços da sua cultura dentro daquilo que você produz, até mesmo para questionar e para quebrar esses problemas oriundos da história única. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu essa relação? Massa. E é por aí que a gente fala também sobre o povo brasileiro, a matriz tupi. O que o Darcy Ribeiro vai fazer nessa obra? Basicamente, ele vai trazer duas histórias pra gente. A história utópica e a história original do Brasil. A história utópica veio dos portugueses, que fala pra gente que o Brasil começou a partir do dia que os portugueses bateram aqui na costa brasileira e fundou esse país, e descobriu esse país, né? Esse daí é a parte utópica da história, que é contada como se fosse uma história verdadeira, ou seja, o perigo da história única. E o Darcy Ribeiro mostra aqui pra gente uma história original. Qual que é a história original? É a história dos índios, mano, dos indígenas. E basicamente ele vai apresentar pra gente três etnias indígenas aqui, importantíssimas para a formação da sociedade brasileira. Quem? O Tupi, o Tupinambá e o Kaapó. O Tupi é a principal, começa lá na Amazônia, vem descendo e basicamente popula o Brasil inteiro, praticamente. Os Tupinambás, eles são basicamente da costa brasileira. E o que é interessante é que eles são praticantes do canibalismo. Tá? Que é aquela ideia daquele rito que eu como a pessoa, não só porque ela é um inimigo, mas também porque eu tenho uma espécie de admiração e quero absorver alguns elementos dessa pessoa.
E o Carapó são os moradores da floresta, né, cara? Que também é onde que, de fato, o Darcy Ribeiro vai passar e vai fazer seus estudos antropológicos. Lembrando que o Darcy Ribeiro vai viver perante os índios, antes dos índios para estudá-los, tá? Então aqui a gente vê a matriz brasileira, que é basicamente uma matriz indígena, o que basicamente também é trazido através da cultura tupi. Tupi é tupi-guarani, aqui no caso. Tudo bem? Então qual que é a ideia? É você entender qual é também a relação desse período da história única da história do Brasil. Tudo bem? Essa é a formação cultural da sociedade brasileira, que tem que valorizar principalmente a sua própria ancestralidade.